Às vezes, a vida da gente tá uma bagunça, tá tudo fora do lugar, tá tudo quebrado, tá tudo dando errado. Como é que se melhora isso? Como é que se faz dar certo? Existe uma teoria que, se você aplicar na sua vida, isso pode mudar muito a sua forma de viver, de existir, de conquistar coisas. E se chama a teoria das janelas quebradas, que foi desenvolvido no ano de 1982 pelos cientistas sociais James Wilson e George Kelly. E eles se basearam para desenvolver essa teoria nos estudos do psicólogo Zimbardo. É algo muito interessante de se perceber e acho que está na hora de você começar a consertar as suas janelas que estão quebradas. O que é que eu quero dizer com isso? E como é que isso vai impactar na sua vida? Quer descobrir? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! Vamos começar entendendo essa história das janelas quebradas? Eles observaram, na teoria deles, que não importa se o bairro é rico, se o bairro é pobre, se você tiver uma casa, um prédio com janelas quebradas, coisas que você passa, joga pedra, quebra, você sempre deve ter às vezes algum imóvel assim. Isso leva a que as pessoas comecem a quebrar mais janelas, quer seja naquele imóvel, quer seja em outros imóveis, tanto faz. Ou seja, o que eles estão querendo dizer com isso é que a desordem acaba enfraquecendo o controle social informal, porque nós controlamos a sociedade, não é apenas a polícia, concorda? Então, se alguém está depredando o imóvel, se alguém está fazendo alguma coisa, a gente não faz isso porque tem um controle social, mesmo que não tenha uma viatura da polícia ali na hora. Se a coisa está muito esculhambada, aí vai deixando, deixa como tá, faz, é isso mesmo e vai ficando. Você quer um exemplo bem prático disso? Você não vê ninguém jogar papel no chão dentro de um shopping center, mas na rua as pessoas jogam. Por quê? Porque a rua já está suja, porque já tem outros papéis no chão, então eu acabo às vezes me achando no direito de. Ninguém joga uma piola de cigarro no chão de um shopping center, mas joga no meio da rua. É essa coisa que é preciso começar a entender, que desordem atrai desordem, que coisas quebradas atraem coisas quebradas, que falta de controle atrai falta de controle, que coisas negativas atraem coisas negativas, não no sentido místico da palavra, mas no sentido realmente objetivo. Então a teoria das janelas quebradas fala disso, que se eu começo a deixar certo bairro se desorganizar muito, ficar muito largado, os próprios moradores desse bairro começam também a fazer isso. Numa rua onde raramente passa o caminhão do lixo, as pessoas começam a jogar sacos de lixo nos terrenos baldios. Se essa rua passa regularmente o lixo e é muito limpa, as pessoas vão ter um lugar exclusivo onde elas botam. Ou seja, ou eu conserto a janela quebrada da casa que está sendo depredada, ou a casa será inteira depredada. Porque afinal de contas já tem uma janela quebrada, porque não pode quebrar outra, porque não pode pichar o muro, porque não pode daqui a pouco roubar as pias e as fiações que estão dentro. Essa é, de uma forma resumidíssima, a teoria da janela quebrada, que foi desenvolvida para explicar a decadência dos bairros. Certos bairros vão ficando muito decadentes e quanto mais vão ficando. Mas isso também dá para aplicar na sua vida. Será que não há janelas quebradas na sua vida? E talvez porque você não as conserte no início, outras e outras e outras janelas vão sendo quebradas até que todo o imóvel da sua vida está em ruínas? E para pensar sobre isso, comece se fazendo a seguinte pergunta: sua casa está em ordem? E agora eu estou falando a casa que você mora mesmo. Ela está em ordem? Ah, que bobagem! Eu arrumo minha casa quando dá, quando quero. Isso não tem importância nenhuma com a minha vida no mundo. Para, bebê! Para
para, porque você está muito errado. Se a sua casa vive em desordem, isso lhe desorganiza ainda mais emocionalmente. Isso lhe dá menos disposição, ânimo, garra, foco para que você consiga as coisas na vida lá fora. Sabe por quê? Porque uma casa arrumada, organizada, não importa se ela é rica ou pobre, ela vira um refúgio de paz. Ela vira um segundo útero aonde você retorna para se proteger. Ela vira um lugar de proteção, de acalento, e isso faz com que desenvolva sua criatividade, sua força de vontade, sua disciplina, seu gosto pela vida. Isso tudo, uma casa limpa e organizada faz com você. Se sua vida está cada vez mais desorganizada, olha a tua casa como é que anda. Muito provável que também tenha muita coisa fora do lugar. Mais do que isso, provavelmente você está guardando muito lixo e nem percebe. Dentro de casa, começa a guardar lixo dentro de você também. Começa a guardar rancor, mágoa, a carregar defuntos que você não consegue deixar para lá ou enterrar. Vamos parar de guardar lixo? Uma forma de fazer isso é começando arrumando sua casa. Isso terá um impacto significativo sobre a sua existência e sobre a sua vida. Uma segunda pergunta para vocês fazer é a seguinte: suas relações interpessoais estão em ordem? Em outras palavras, as pessoas das quais você se cerca são pessoas quebradas? Porque tem gente que tá para lá de quebrado, né? Tem gente que já devia ter sido mandado pro ferro velho. Mas tem mesmo. Olha só, Jim Rohn, um palestrante, ele tem uma conversa que você já deve ter ouvido falar, que a gente é a média das 5 pessoas que estão mais próximas da gente. Há um certo exagero nisso, porque eu preciso considerar que eu escolhi essas pessoas, né? É preciso que eu tenha escolhido, porque senão fica difícil eu ser responsabilizado por isso. Mas depois de uma certa idade, sim, a gente escolhe quem está ao nosso redor. E se você se cerca de pessoas que são mau caráter, que roubam, que trapaceiam, que são de mal com a vida, rancorosas, violentas, agressivas, enfim, todo esse arsenal de coisas, daqui a pouco você estará contaminado por isso. Suas janelas estarão tão quebradas quanto essas pessoas. O seu bairro interno estará tão decadente quanto essas pessoas que lhe cercam. Certa vez, quando eu estudava na França, e nessa época, não sei se isso mudou muito, talvez tenha mudado por causa dos imigrantes, mas nessa época especialmente, havia por parte dos franceses uma verdadeira aversão aos árabes. Eles não gostavam de árabes, porque os árabes vinham em grande quantidade para a França e conseguiam muitos empregos, tomavam os empregos dos franceses na cabeça deles, né? E depois de um certo tempo morando na França, eu comecei a me dar conta que eu também não gostava de árabes. E aí eu disse, como assim? O que há aqui? Por que eu não gostaria de árabe? O que eu tenho contra árabes? Quem sou eu na fila do pão? Eu não sou francês, eu sou brasileiro. No Brasil tem toda uma diversidade de gente. E eu agora, a olhar torto para árabe, o que é que está vendo? E eu me dei conta que era a influência das pessoas com as quais eu me cercava. Elas de fato não gostavam dos árabes. E eu comecei a me tornar idiota, igual a elas. Igual me alertar disso, voltei ao meu senso normal, porque isso nem faz sentido. Se você está achando que sua vida está ruim, que suas janelas estão quebradas, talvez seja bom rever quem está do seu lado e colocar pessoas que lhe motivam, pessoas que são mais de bem com a vida, pessoas que estão afim de alguma coisa, pessoas que são honestas. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, pare para pensar. Se um amigo seu lhe ajuda a fazer uma pequena trapaça, uma pequena desonestidade, ajuda você a fraudar alguma coisa, nem que seja uma carteira de estudante, que seja. Mas esse seu amigo, ele não é seu amigo, ele é seu cúmplice. Cuidado, porque às vezes você está se cercando de cúmplices
ao invés de amigos. Outra pergunta a se fazer é: os seus relacionamentos amorosos, ou o seu relacionamento amoroso, se você for casado ou tiver algo sério com alguém, está em ordem? Porque às vezes, sabe o que é que acontece? Entrou numa zona de conforto, mas um conforto desconfortável, onde a gente não reclama, porque coisa melhor não vai ter e a vida é assim mesmo e vamos adiante. Não seja complacente com isso. Complacência gera complacência. E daqui a pouco, este relacionamento que não é conversado começa, a naufragar. Porque você está deixando a janela quebrada. E aí mais um âmbito da sua vida começa a ruir também e você não sabe por quê. Então, se sua relação amorosa não está em ordem ou está morna demais, é hora de reativar gestos de gentileza, de amizade, de cumplicidade, de companheirismo. Ah, mas eu faço e o outro não dá a mínima e... Para, bebê! Para, porque eu estou falando em um relacionamento. Se o outro não dá a mínima para você, nem para o que você faz, isso não é relacionamento. E aí você que se pergunta o que é que eu estou fazendo nessa história. Feito o povo que chega para mim e diz: eu fui fazer terapia de casal e não funcionou, não fez efeito nenhum. E normalmente quem me diz isso, que foi fazer a terapia de casal, não tinha casal para fazer terapia. O casal já tinha se acabado há muito tempo. Terapia de casal é para casal. Não adianta ir dois inimigos para fazer terapia de casal. Não é mais casal? Isso daí não é terapia de casal. Pois bem, se o outro não se importa e nem topa reavivar coisas com você, você vai deixar que as suas vidraças continuem sendo quebradas? É bom você se perguntar a esse respeito. Você já entendeu a lógica? Então siga essa mesma ideia para aplicar em outras áreas da sua vida. Como é que está no seu trabalho? Né? Como é que estão as janelinhas do seu trabalho? Tem alguma quebrada? Como é que está a dinâmica familiar? Pais, irmãos, tios, sobrinhos? Como é que está? É tudo muito disfuncional. Você virou uma ilha. É preciso que você esteja sempre atento ou atenta. Fato é, observe com muita atenção e muito carinho o imóvel chamado vida que você habita. Olha bem, tem alguma janela quebrada? Tem. Pois se tiver, conserte logo. Sabe por quê? Porque daqui a pouco tem outra janela quebrada, daqui a pouco tem luz elétrica que começa a faltar, a água já não sai mais no encanamento, quem passa picha tudo, joga lixo no seu jardim. Conserte logo, senão vai entrar em decadência, como entram os bairros, quando as pessoas começam simplesmente a não cuidar das coisas. E um imóvel bem cuidado, limpo, com tudo absolutamente impecável, sem janelas, portas, nada quebrado, impõe respeito. Pense nisso. Tchau, até a próxima!